Oi, gente! Oi, turma 91, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós iremos fazer a revisão do capítulo 5, que tem como tema Europa. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar a partir da página 20 da nossa apostila. Então, galera, como vocês já sabem, né, nós começamos o capítulo conversando sobre agricultura na Europa, tá? Quando a gente fala de agricultura no continente europeu, a gente pode perceber que é uma agricultura com um elevado nível tecnológico, ou seja, você vai ter máquinas, você vai ter insumos, você vai ter todo um aparato tecnológico moderno, né, que vai ajudar a ter um elevado nível de produtividade lá na Europa, certo? Conforme você mecaniza a produção, consequentemente, você reduz o número de trabalhadores rurais. Tá? Os cereais são um destaque na produção agrícola na Europa. O trigo é o principal produto, mas a gente também destaca, né, a produção de outros cereais, como, por exemplo, aveia, centeio, cevada, certo? Já na indústria, a gente dividiu, né, a Europa em duas partes. A Europa Ocidental, que é uma porção mais rica, né, da Europa, com países que têm uma situação econômica melhor. Durante a Guerra Fria, elas sempre tiveram alinhadas ao bloco capitalista de poder. E nós temos também a Europa Oriental, né, composta por países que fizeram parte, né, que estavam alinhados com a antiga União Soviética, né? É uma região que tem um poder aquisitivo menor. Durante a Guerra Fria, eles optaram, né, por ficar alinhado com o bloco socialista de poder, certo? A Europa Ocidental, né, a parte mais rica, possui um setor industrial moderno, diversificado, né? Isso quer dizer que vai desde a indústria de base até de tecnologia de ponta, tá? E esse cenário acaba ajudando a proporcionar o surgimento de diversas empresas multinacionais. A indústria, né, a gente sabe que ela vai precisar de recursos energéticos, de recursos minerais para poder funcionar. Na primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Europa, né, a Inglaterra foi o berço da primeira Revolução Industrial, o principal recurso energético era o carvão, né, que abastecia as máquinas a vapor nas indústrias têxteis. Então, nesse contexto, as indústrias, né, para facilitar todo o processo produtivo, elas se instalaram próximas às áreas de extração de minérios. Em 1958, houve o descobrimento do petróleo e das suas utilizações, tanto na indústria quanto nos transportes, né? Assim ficava marcado o início da segunda Revolução Industrial. Foram feitos também investimentos em usinas hidrelétricas e nucleares, e tudo isso, gente, vai acelerar o desenvolvimento econômico industrial. Na Europa Ocidental, existe toda uma consciência ecológica envolvendo a produção, tá, gente? Então, isso ajuda com que as empresas agridam menos o meio ambiente, tá? A Europa é um continente extremamente urbano, extremamente industrializado. A grande maioria das pessoas vive em cidades, certo? As cidades, elas oferecem maiores oportunidades. A gente acabou de conversar, né, que no campo é extremamente mecanizado, então você não tem uma grande quantidade de mão de obra sendo empregada, certo? Então essa mecanização do campo provoca um êxodo rural da Europa do campo para a cidade, né? E na Europa Oriental, os países não tiveram a mesma evolução dos países da Europa Ocidental, né? Na Europa Oriental, a gente aponta uma industrialização tardia, ocorrendo ali cerca de 100 anos após o início da primeira Revolução Industrial. Quando a gente fala da riqueza na Europa, né, a gente sabe que a Europa concentra muitos países que têm, né, um poder aquisitivo, uma importância geopolítica enorme, né? A riqueza na Europa Ocidental bomba ainda mais, né, após a primeira Revolução Industrial, mas a gente sabe que tinha todo um passado, né, ali com relação com as colônias africanas, americanas, o comércio com os países asiáticos. Depois a presença de ferro e carvão em abundância no subsolo europeu, tudo isso, né, a soma de tudo isso ajuda a gente a entender a prosperidade econômica da Europa. Em compensação, a Europa não é autossuficiente na produção de energia. Os países europeus importam petróleo, né,
lá na Europa só vai ser encontrado na Rússia e no Mar do Norte. O gás natural, que é muito utilizado na geração e produção de energia, também é abundante na Rússia, Romênia e Reino Unido. O comércio, né, é fortíssimo na Europa, né, principalmente na Europa Ocidental. E a Europa também se destaca por possuir uma excelente rede de transportes, certo? Os transportes, eles interligam todo o continente com muita eficiência. A rede de transportes, ela ajuda a dinamizar o fluxo tanto de mercadorias quanto de pessoas. E isso é uma grande cartada, né, para otimizar o turismo na Europa, que é uma grande fonte de renda para a economia dos países europeus. A qualidade de vida da Europa, né, a gente consegue perceber que é alta, né, nos países de uma forma geral. As sociedades, os países, né, europeus que têm um alto nível de escolaridade, por exemplo, ali principalmente concentrado na Europa Ocidental, tem um reduzido número de jovens, a gente conversou sobre isso, né, sobre essa transição demográfica, onde as famílias optam por ter menos filhos, né? Já nas nações subdesenvolvidas, a gente tem um perfil familiar diferente, são mais numerosos. E o que isso acarreta? Na Alemanha e em outros países da Europa, a taxa de mortalidade tem superado a taxa de natalidade e o índice de crescimento da população tem sido negativo. Falar de Europa, gente, é falar do mercado comum europeu, da União Europeia, né? A União Europeia é o principal exemplo de um bloco econômico bem sucedido, né? A gente nem fala mais que é um bloco econômico porque ele já superou muito o âmbito econômico, né? Ele já tem acordos para diversas áreas. A União Europeia foi firmada em 1993, é uma união econômica, política, com 28 países. A União Europeia instituiu um mercado comum, aboliu os controles de passaporte, né, permite que as pessoas circulem livremente entre os países membros. A União Europeia mantém em todo o mundo missões diplomáticas, está representado na ONU, na Organização Mundial do Comércio, na OMC, no grupo do G8. Enfim, né, falar de União Europeia falar de Europa é falar de União Europeia. Só que, por exemplo, um dos grandes desafios da União Europeia, né, dentro dessas políticas comuns do continente, é em relação à imigração, né? A diminuição da população economicamente ativa nos países europeus exigiu mão de obra estrangeira e isso estimulou, né, o fluxo de imigrantes na Europa. Nos últimos anos, trabalhadores de países como, por exemplo, da África, da Ásia, da América Latina, têm se direcionado para países europeus, né? A maioria desses imigrantes costumam trabalhar em atividades que exigem uma menor qualificação, né? E normalmente também acabam oferecendo uma menor remuneração e vão em direção à Europa em busca de melhores condições de trabalho e, consequentemente, melhores condições de vida. Em 2015, a gente teve uma crise migratória na Europa, né? Os países europeus receberam milhares de refugiados de regiões de conflito, principalmente ali da Síria, do Iraque, Afeganistão, de países da África, e gerou toda uma mobilização acerca dessa temática lá no continente. Beleza, gente? Essa foi a nossa revisão do conteúdo do capítulo 5. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5 e como vocês já sabem, né, nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados. Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né, para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo, tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida, até a próxima. Tchau, tchau!